Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de derivadas de funções. No vídeo passado, no Derivadas Parte 1, a gente fez uma explicação contextual, do que é derivada de função, como que vem o conceito das taxas de variação, né? E nessa aula de hoje a gente vai falar de derivadas de funções polinomiais. Algumas propriedades importantes de derivadas também a gente vai falar, né? E resolver alguns exemplos. Beleza, gente? Então vamos lá para o vídeo? Bom, mas antes de ir para o vídeo, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho de notificações para receber notificações de quando a gente postar novos vídeos. E se você gostar desse vídeo, de apertar o botão de curtir, né? Apertar o joinha aí para indicar para o YouTube que esse vídeo é bom. Beleza, gente? E principalmente, né? Antes da gente ir para o vídeo, não esqueçam, se vocês tiverem dúvidas, comentem! Bom, então vamos lá, pessoal. Começando então a nossa videoaula, nossa explicação. Nós vamos falar de derivada de função polinomial. Para isso, vamos definir aqui qual vai ser o modelo dessa função polinomial que a gente vai calcular as derivadas. No finzinho da aula passada a gente já tinha visto essa regra, que é a regra do tombo. Como é que ela funciona? Olha só. Seja a função f, vamos trabalhar no campo dos números reais, tá? Porque a gente está fazendo o cálculo de uma variável só, f de RR dada por... Agora vamos definir a nossa função. A nossa função será assim, ó, y igual a x elevado a n. Essa é a nossa função, ok? O que a gente vai definir agora? Sua derivada é dada por y', que é a maneira da gente representar. Depois a gente vai ver uma outra forma de representar derivadas também, em outras regras, né, que a gente tem para derivação. Então, ó, y', que é a forma newtoniana de representar derivadas, é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Tudo bem? Bom, algo importante a destacar aqui. Na função y, né, que é aquela que está ali em cima, a função y igual a x elevado a n, o x é o que a gente chama de variável. Então vamos escrever algumas coisas importantes aqui. X e y, né, são as variáveis, mas x é a variável da função. Variável. A gente pode até dizer que y é a função em si. É a função, ok? Ele é a variável dependente, né? Enquanto x é a variável independente, tá? Vamos colocar variável independente. Independente. Aí, o que a gente vai ter também aqui nessa expressão? O n. E esse n, ele pode ser, e essa regra vai funcionar para qualquer n pertencente aos números reais. É isso mesmo, n pertence aos reais, tá? É muito comum a gente ver esse n como um número natural, mas vocês vão ver mais para frente que essa regra que a gente está vendo aqui funciona para números reais também, em qualquer valor de n. Bom, sendo assim, vamos ver alguns exemplos, né? Vamos trabalhar com alguns exemplos. Então, primeiro exemplo aqui para vocês. Exemplos. A gente não tem muita variedade para explorar de exemplos num primeiro momento, mas o primeiro exemplo é y é igual a x elevado à quarta. X elevado à quarta potência. Tá? Esse é o primeiro exemplo que a gente tem. A resolução dele, ou seja, calcular a sua derivada, vai ser dizer y' é igual a 4 vezes x elevado a 4 menos 1. A gente subtrai 1 do expoente. Então, nós vamos ficar com y' igual a 4 x elevado ao cubo. Então essa vai ser a nossa expressão da função derivada, tá? 4x ao cubo. A gente pode escrever outros exemplos aqui, mas vocês vão ver que não vai fugir muito disso. Eu vou até encurtar um pouquinho o processo aqui, né? A gente vai colocar assim, ó, y igual a x elevado a sétima, por exemplo. Então o nosso y', que é a derivada, vai ser 7x elevado a sexta.
Só para vocês entenderem, a função derivada ela mostra como a função original se comporta num determinado ponto. Então, por exemplo, suponha que eu esteja com a função x elevado à sétima e eu quero saber como ela se comporta na abscissa x igual a 10. Eu não quero saber o quanto ela vale, porque eu sei que se eu colocar x igual a 10 aqui, vai dar 10 à sétima, certo? 10 à sétima vai dar 10 milhões. Eu sei que o y vai valer 10 milhões, mas eu quero saber se ela é crescente, se ela é decrescente, como ela se comporta. E é essa função que vai dizer como ela se comporta. Bom, então, um terceiro e último exemplo aqui para a gente poder avançar para algumas propriedades que a gente vai ter. Então, y é igual a x elevado ao quadrado. Olha que interessante. Essa a gente até tinha visto na aula passada, foi material para a gente demonstrar, né? Y' vai ser 2x apenas. Porque esse x, quando não tem nada aqui, a gente sabe que está oculto aí o nosso expoente 1. Tudo bem, gente? Então, agora a gente vai falar um pouquinho de propriedades que estão relacionadas com esse tipo de derivada, ou na verdade com qualquer derivada, tá? Eu vou colocar duas propriedades aí para vocês. Bom, pessoal, então a gente vai falar agora sobre duas propriedades importantes das derivadas, né? Seja de função polinomial ou qualquer derivada aí que você quiser fazer. A primeira propriedade, a gente vai falar que é a derivada da soma Aí eu vou completar aqui a frase, né? Derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da soma é a soma das derivadas. Como que isso vai funcionar? Vamos dar uma olhada? Então, derivada da soma, vamos destacar aqui, né? Derivada da soma é a propriedade número 1. Então, se eu tiver duas funções, por exemplo, uma função u e uma função v, em vez de a gente usar o x, o y aqui, eu vou usar u e v. Então, você tem uma função u, seja u de x, sejam, né, u de x e v de x funções. Sejam essas duas funções que nós temos aqui. Deixa eu apertar mais para cá para o nosso m ficar menos exprimido. O de x e v de x funções. O que vai acontecer? A derivada da soma é dada por. O que a gente vai ter aqui? Uma soma das duas funções. Então você vai ter uma soma, que é u mais v, e a variável é a mesma, é x. A questão é como que eu calculo a derivada da soma dessas duas funções? E aí, para calcular a derivada da soma, essa é a primeira propriedade de derivadas, que ela é igual à soma das derivadas separadamente, como eu disse no enunciado aqui. Então nós temos a soma das derivadas das funções. Em outras palavras, se você tiver uma soma de duas funções, para resolver a derivada dessa soma, você pode resolver a derivada de cada uma delas separadamente, como eu fiz aqui. Vamos ver um exemplo disso? Vou colocar um exemplo aqui, tá? Depois a gente faz uns exemplos combinados das propriedades. Mas, ó, exemplo único aqui. Y igual a x à sexta mais x à décima. Olha só. Eu tenho uma soma de duas funções polinomiais. Como que a gente resolve essa derivada? Então, a derivada da função y, ela vai ser a derivada de uma, 6x à quinta, mais a derivada da outra, que é 10x à nona. Então, é assim que vai ficar a nossa função derivada. Desse jeito, derivada da soma é a soma das derivadas. Então, anote aí, não se esqueça. Essa é a nossa primeira propriedade. Vamos dar uma olhadinha na segunda propriedade agora, então? Bom, pessoal, temos aqui a nossa segunda propriedade, né? Eu já estava colocando um de novo. Derivada do produto por escalar. Então, o que acontece? Quando você tem uma função multiplicada por um número, né, por um escalar, a derivada do produto da função por escalar é... A derivada do produto por escalar é o
produto do escalar pela derivada da função. Aí você vai falar assim, como assim, professor? Não entendi nada, essa frase está complexa. Vocês vão perceber que aqui no canal a gente vai procurar sempre tentar simplificar essa coisa toda e não deixar só nessas frases ou demonstrações muito difíceis. Isso você vai encontrar lá no livro. O propósito do canal aqui é a gente tentar desmistificar essa coisa toda. Então como é que fica? Vamos pensar num exemplo então. A gente vai ter aqui, ó, exemplo. Aliás, antes do exemplo, né, vamos mostrar como é que é essa função, né? Então sejam u de x uma função e alfa um escalar. Temos. A gente vai ter aqui, ó, presta atenção nisso, ó. Você tem primeiro o escalar multiplicando a função alfa u de x e a derivadinha aqui fora. Né? Você tem alfa u multiplicando a função, o alfa multiplicando a função u. Né? E aí, o que vai acontecer? A gente tira o alfa da jogada, fica o alfa aqui de fora, multiplicando a derivada da função mais simples. Essa é a fórmula. Ah, professor, mas como é que isso funcionará num exemplo? Vamos ver um exemplo? Olha só, presta atenção no exemplo. Aqui também vai ser um exemplo só. Eu vou procurar mostrar para vocês como que ele vai funcionar. Eu vou ter aqui, ó, y é igual a 7x à quinta. Olha só para isso. Eu tenho uma função x à quinta que está multiplicada pelo escalar 7. Esse 7 está multiplicando x à quinta. O que eu faço? Eu separo esse 7 como esse alfa está separado. Ok? Vou derivar. O 7 fica aqui quietinho. E eu derivo o x à quinta. Então eu vou até fazer numa outra cor para vocês enxergarem bem o que está acontecendo. Vai ficar 5x à quarta. Essa é a derivada do x à quinta. Aí o que eu faço com esse 7? Ora, se ele estava multiplicando, ele continuará multiplicando. E aí eu vou obter o resultado de 7 vezes 5. Então eu vou ficar com y', derivada de y, é 35x à quarta. E está lá o nosso exemplinho resolvido. Essa é a segunda propriedade, tá? E agora eu vou mostrar exemplos da gente combinando essas propriedades e a gente vai ver uns casos especiais também. Então fica de olho aí no vídeo. Bom, então vamos lá, pessoal. A gente vai desenvolver aqui alguns exemplos e no desenvolvimento desses exemplos a gente vai acabar vendo alguns casos especiais, tá? Então, o primeiro exemplo que eu queria trabalhar com vocês ainda não é de um caso especial, mas é de uma mistura das duas propriedades. Olha só que interessante. A gente vai ter aqui, ó, 4x ao cubo menos 7x à oitava. Olha só que interessante. Eu tenho uma soma de duas funções, só que essa está com sinal negativo no seu escalar, mas de qualquer forma você está juntando as duas, então a gente pode considerar que é uma derivada da soma, que a gente vai fazer. E aí, o que acontece? A gente vai lá e trata de usar as duas propriedades simultaneamente. Olha que interessante, ó. Primeiro, eu vou deixar esse 4 quietinho aqui e vou derivar o x ao cubo, que vai virar 3x ao quadrado. Vou deixar o meu menos 7 lá quietinho também. E veja que uma eu estou fazendo independente da outra, né? O 7 fica quietinho aqui e eu derivo o x à oitava, que vai ficar 8x à sétima. O que nos resta agora, gente, ó, veja que eu diminui os expoentes, né, uma unidade, como é a regra de derivação. E agora, o que eu vou fazer? Basta a gente multiplicar. 4 vezes 3 dá 12, x ao quadrado, e 7 vezes 8 dá 56 x à sétima. Esse é o primeiro exemplo. No segundo exemplo, eu já queria mostrar uma coisa especial para vocês. Dá uma olhada nesse segundo exemplo que eu vou fazer aqui embaixo. Ó. Segundo exemplo, y é igual a 6x. Olha só que interessante. Eu tenho um exemplo agora onde a minha função polinomial, aquele nzinho, lembra? Lembra que a gente tinha assim, ó, y igual a x elevado a n? Esse n agora ele está valendo 1. Eu tenho x elevado a 1.
Porque quando não tem nada aqui é o número 1 que está presente, certo? Então o que vai acontecer? Eu vou calcular a derivada obedecendo a regra de derivação, mas vai ocorrer algo interessante aqui. A derivada de y, ela vai ficar assim, ó, 6 que multiplica 1 vezes x, né, 1x, elevado a 1 menos 1. É isso que está ocorrendo aqui em cima no expoente. Eu estou fazendo passo a passo, diferente dessa que eu já estava fazendo direto, né? O 3 eu já diminui para 2, o 8 para 7, aqui eu coloquei 1 menos 1. Então a nossa derivada ela vai ficar 6 vezes 1 dá 6, x elevado a 1 menos 1, que dá 0. Agora, não sei se vocês se lembram muito bem, mas na potenciação, quando você tem um expoente 0, a não ser do 0 elevado a 0, que é uma indeterminação matemática, quando você tem um expoente 0, tirando esse caso especial, você vai ter como resposta o número 1. Então, olha que interessante, se eu colocar aqui para vocês, ó, 3 elevado ao cubo, por exemplo, ele é igual a 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. 3 elevado ao quadrado, ele é igual, vamos só colocar mais para cá aqui, ele é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. 3 elevado a 1, ele é igual a apenas o 3. Se você observar de um nível para o outro, está dividindo-se o resultado por 3. Daqui para cá, ó, dividido por 3. Daqui para cá, dividiu por 3. Então, se a gente continuar com essa brincadeira até o próximo nível, eu deverei dividir esse cara por 3 também. Até recomendo que vocês assistam os vídeos de potenciação do nosso canal. Tem uma playlist lá de potenciação. Então a gente vai ter que 3 elevado a 0, obedecendo essa mesma lógica, vai ser 3 dividido por 3, que dá 1. Então esse x elevado a 0 ele vai valer 1. Então vamos escrever aqui, ó, y' igual a 6 vezes 1, derivada de y resultou em 6. Gente, isso daqui é importante, vale a pena a gente destacar algumas coisas sobre esse fenômeno que aconteceu aí com a polinômio de grau 1, é que quando você tem uma função de primeiro grau, o seu gráfico é uma reta. Pelo fato dele ser uma reta, a sua taxa de variação é sempre a mesma, ela nunca muda com o passar do tempo ou com a variação do seu eixo x. Então ele vai ficar constante. Então a taxa de variação de uma função de primeiro grau é uma função constante. Essa função ela aumenta sempre de 6 em 6. Essa função não. Essa função aqui, ó, ela aumenta de acordo com esse critério dado pela derivada. Bom, vamos para um terceiro caso. Então esse daqui já era um caso especial. Quando eu tenho função do primeiro grau, você pode ir direto. Olha que legal, ó. Você pode fazer isso direto. Vamos fazer um exemplo, só para vocês olharem aí como é que é fazer direto isso. Y igual a menos 8x. Você já vai poder agora, no próximo caso, fazer direto y' igual a menos 8. Sem essa enrolação toda, vai direto para a resposta. Tudo bem? Essa é a função derivada. Agora vamos para o quarto exemplo. O nosso quarto exemplo, ele vai ser um exemplo que vai tratar de um outro aspecto aí dos expoentes, tá? Vamos tratar de um aspecto especial, tem um pouco a ver com esse aqui, vocês vão ver, tá? Y igual a 10. Veja que a nossa função dessa vez é uma constante. Gente, existem várias maneiras da gente explicar isso para vocês. Eu posso dizer assim, ó, pessoal, como a função é constante, o gráfico dela é algo parecido com isso, ó. Você vai ter aqui os eixos, né? X e Y, e ela é uma constante, ou seja, ela não cresce nem decresce. Você vai poder dizer então que se ela é constante, a taxa de variação dela não existe, é nula, porque ela não varia, logo a derivada é zero. Isso é uma maneira de explicar, tá? É uma possibilidade para explicar. Existe uma outra possibilidade de explicar que é a seguinte. Você pode dizer que o seu y, veja, eu estou fazendo antes de chamar de derivada, tá? Ele vai ser 10 vezes x elevado a zero, porque se não tem o x, é como se fosse 1. E 1 também pode ser chamado de x elevado a zero. Se eu aplicar essa regra com x elevado a zero, eu vou ficar com isso, ó. Derivada igual a 10 vezes, aí tomba o zero, 0, x elevado a zero menos 1. Só que, gente, eu tenho uma multiplicação aqui por zero. Ou seja, se eu aplicar aquela regra lá que vale para as funções polinomiais, vamos chegar no mesmo resultado do que a análise gráfica. Então, o nosso resultado será zero. E aí é óbvio, né? Em outros casos, vamos colocar um outro caso aqui para vocês olharem como fazer isso direto. Nosso quinto exemplo.
y igual a 50.000. 50.000 é um número? É uma constante? Vamos colocar até menos, vai, para diferenciar do outro. É um número, é uma constante? Então a sua derivada é nula. Não importa se é positivo, se é negativo, se o número é grande, é pequeno, se ele não tem o x, a derivada é uma função nula. Beleza, gente? Agora a gente vai para mais alguns casos especiais aqui do lado, tá? Eu vou usar o espaço aqui. Então, exemplo número 6. Essa aula é cheia de exemplos, para a gente entender como se comportam os casos especiais. Bom, exemplo 6, a gente vai usar alguma coisa lá de potenciação, conhecimento de potenciação, que é o seguinte. Se eu tiver essa função aqui, ó, 1 sobre x elevado à quinta, por exemplo, ela é uma função que ela não está naquele formato x elevado a n. Ela está num formato diferente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é levar essa função para aquele formato. Só para vocês entenderem como isso funciona, eu vou retomar uma coisa que eu fiz agora há pouco, só que eu vou fazer com a base 2, tá? Eu vou fazer um pouco menor. 2 ao quadrado, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0. Vocês sabem quanto que dá isso aqui. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 0 é 1. Daqui para cá, está dividindo pela base. Assim como na base 3 era por 3, aqui é por 2. Se eu continuar essa brincadeira subir aqui, eu vou ficar com 2 elevado a menos 1. Ora, se eu fiquei com 2 elevado a menos 1, eu vou pegar esse resultado e dividir por 2. E aí eu vou ficar com 1 sobre 2. 1 dividido por 2. Ah, legal, professor. Vamos continuar? Vamos. 2 elevado a menos 2. O que vai acontecer com ele? Eu vou pegar 1 meio e dividir por 2. 1 meio dividido por 2. Imagina lá, ó, sua pizza que está dividida no meio, aí você ainda vai dividir por 2. Você vai ficar com 1 quarto. Então a gente tem aqui 1 quarto. Só que, gente, tem uma coisa legal para observar aí. Deixa eu apagar minha pizza torta, que nem parece muito uma pizza. E eu vou também tirar um pedacinho desse dividido por 2 aqui, só para a gente entender uma coisa. 1 quarto, ele também poderia ser chamado de 1 sobre 2 ao quadrado. Porque 4 é 2 ao quadrado. E olha que relação legal, gente. 2 elevado a menos 2 é o mesmo que 1 sobre 2 ao quadrado. Então o que a gente aprende com isso? Que potenciações que estão no denominador, elas poderiam estar como número inteiro ou como numerador, mas de expoente de sinal trocado. A gente tem que mudar o sinal do 2 para menos 2. Tem que mudar o sinal do 1zinho que está aqui, ó, para menos 1 lá em cima. Vamos ver como é que isso funciona na nossa função, na nossa derivação? Bom, antes mesmo de derivar, a gente vai fazer o quê? A gente vai transformar essa função em uma função num formato que obedece à fórmula, que obedece à regra. Então eu vou subir esse x aqui, então vai ficar x a menos 5. Como ele encontrou 1 lá em cima, vezes 1 dá ele mesmo, né? Agora eu vou aplicar a regra do tombo. Então vai ficar y' igual a menos 5 vezes... Agora cuidado, hein? É x elevado a menos 5 menos 1. Lembra que é menos 1 sempre que a gente faz, ó? Aqui eu fiz direto, né? Bom, então a gente vai ficar com a derivada da função, é menos 5 vezes x... E aqui, gente, dois números de sinais negativos, lembra como é que funciona a regra? Você soma e preserva o sinal do maior, ou preserva o sinal que está aí, que no caso é menos 6. Você não vai diminuir o número, tá? Bom, para isso aqui ficar agora de acordo com o que foi dado no enunciado não foi dado um expoente negativo, ele foi dado um expoente positivo. E no final a gente chegou no expoente negativo. Então o que a gente faz? A gente pega e deixa o menos 5 aqui em cima, e faz o contrário do que a gente fez no começo. Joga o x com o seu expoente lá para baixo e mudando de novo o sinal desse expoente. Então ficou menos 5 sobre x à sexta. Esse é o resultado da nossa derivada 6. Pessoal, tem muita gente que fica tentando criar algoritmos, né, formulinhas para calcular quando é desse jeito. Você pode até fazer, faz com x elevado a n, você vai criar uma fórmula. Né? Aplica o n, sobe ele com sinal negativo e tudo mais, você vai chegar numa fórmula. Só que a fórmula às vezes é tão difícil de decorar, tantas fórmulas que a gente já vai ter que decorar aí no futuro, que é melhor a gente trabalhar com essa lógica mesmo. Tá? Bom, vamos para o nosso último exemplo. Para esse último exemplo, como ele exige um pouquinho mais da gente, eu vou usar um espaço um pouco maior, tá? Então vou apagar o que está aí. Tá aí nosso sétimo exemplo aí para fechar com chave de ouro, né? Y igual a raiz quadrada de x ao cubo.
Pessoal, antes da gente fazer essa expressão, vale a pena a gente tratar dessa questão da raiz. Como que a gente transforma uma raiz numa potenciação? Olha só, observe isso daqui. Quando você tem, por exemplo, a raiz quadrada de 64, vou fazer um exemplo experimental numérico, tá? Vocês sabem muito bem que essa raiz quadrada resulta em 8. Mais ou menos 8, na verdade, né? Mas vamos deixar só o resultado positivo aqui. Resulta em 8. Agora vamos pensar no 64 fatorado. 64, quando a gente fatora, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então a gente vai chegar com 2 elevado a 6. Eu vou então mudar um pouquinho a coisa de figura aqui e vou colocar raiz de 2 elevado a sexta, raiz de 2 elevado a sexta. E ainda para dar uma ênfase maior na questão de expoentes, de índices, eu vou escrever o índice da raiz que é ao quadrado, né? A raiz quadrada. É o índice 2, é o inverso da potência ao quadrado. Agora, gente, outra coisa importante que a gente sabe aqui que a gente tem é que o 8, se eu for escrever o 8 como potência de base 2, basta pegar essa fatoração daqui para baixo. E aí você vai ver que tem 3 fatores 2. Então eu vou ter 2 elevado ao cubo. E aí o que a gente percebe, gente, é que quando você tem uma raiz quadrada de 2 a sexta, você pode pegar esse seu expoente, que é o 6, e colocar como numerador de uma fração e o 2 como denominador, ou seja, você vai fazer uma divisão, né? E aí isso daqui vai dar 2 elevado ao cubo, 6 dividido por 2 dá 3. Essa regrinha aqui, muita gente, eu já vi muita gente falar assim, né? Eu que tinha uma forma de dizer aí uma gíria dos anos 90, eu falava assim, quem tá por dentro tá por cima, quem tá por fora tá por baixo, porque o 6 está dentro da raiz e o 2 está aqui do lado de fora, né? Então ele ficaria por baixo. Seria esse negócio de quem tá por dentro tá por cima das paradas, aí quem tá por fora tá por baixo, né? A questão é que essa gíria já era, né? Então o que acontece? Eu tenho alunos que já falaram outras coisas em outros momentos para mim. Teve um que falou assim, ó, quem tá na sombra vai para o sol, ou seja, fica sem cobertura. E quem está no sol vai para sombra, fica com cobertura. Olha que bonito isso. É uma inversão, né? É um jeito de lembrar só. As explicações elas passam por álgebra, pela parte aritmética, mas um jeito de lembrar é sempre bom. Teve aluno que até falou assim, ó, quem está na igreja, cobertinho aqui, quem está na igreja vai para o céu, quem está fora da igreja vai para o inferno. Ô louco, né? Será que todo mundo que está dentro ou que está fora da igreja vai para o céu ou para o inferno? Vamos pensar nisso aí. Bom, mas voltando para cá então, nós vamos aplicar essa regra lá. O que vai acontecer? O nosso índice aqui é 2, né? Deixa eu só apagar isso aqui para não atrapalhar a gente. Vamos apagar. O nosso índice da nossa raiz é 2. Então a gente vai alterar a primeira função antes de derivar. Eu vou ficar com x elevado a 3 sobre 2. Aí eu vou fazer a regra do tombo. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Agora eu tenho um n, só que é um n fracionário. Lembra que eu falei que o n podia ser um número real? Tá aqui o uso disso. Eu vou ficar então com... Vê que agora eu coloco o derivado, ó. 3 meios, que multiplica x elevado a 3 meios menos 1. Aí vem uma dificuldade de muita gente. Professor, como fazer a subtração de fração? Eu tenho uma dica importante que é assim, como sempre vai ser menos 1, você poderá sempre fazer essa substituição aqui, ó. Presta atenção. 3 sobre 2. Aqui vai ficar 3 meios... Opa, a caneta está ficando com a ponta grossa. 3 meios menos... E esse 1 você vai chamar de 2 meios, porque vale 1. 2 sobre 2 é igual a 1, né? Então eu estou substituindo por uma fração conveniente, uma fração que nos interessa. Então eu vou ficar com y' igual a 3 meios vezes x elevado a 3 meios menos 2 meios dá 1 meio. X elevado a meio. Bom, como eu recebi esse x em forma de raiz e não em forma de fração no expoente, basta agora a gente transformar isso em uma raiz também. Então eu vou ficar com 3, eu vou colocar o 2 aqui como um denominador comum aqui da fração, porque é uma multiplicação, eu posso esticar esse 2. 3 vezes quem? 3 vezes a raiz quadrada, vamos colocar aqui os índices, depois eu simplifico, de x elevado a 1. Lembra? Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol.
E aí, é claro, né, para escrever a versão final dessa resposta, eu vou ficar com y' igual a 3 raiz de x sobre 2, porque esse 1 é desnecessário e esse 2 também é desnecessário de se expressar. E tá aí a nossa resposta da nossa derivada, é o último caso especial de hoje. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você entendeu, gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo para que esse vídeo seja distribuído para mais gente no YouTube. E não esqueçam, né, principalmente, se vocês tiverem dúvidas, comentem!